Irmãos, é um prazer enorme voltar a esta casa do Senhor, essa casa de oração. Ver os irmãos amados, muito me alegra, uma satisfação, e partilhar da palavra do Senhor, que é uma grande responsabilidade. Eu sou grato a Deus por esta igreja, eternamente grato por tudo que fizeram por mim, por tantas orações e por ter suportado tempos aí de estudo e ter me ajudado, me conduzido até o seminário, porque esta igreja aqui quem me enviou, e lá eu pude conhecer um pouquinho mais do Senhor para voltar e partilhar com os irmãos. E eu quero nesta noite falar a respeito de quem é como o Senhor dos Exércitos. É uma pergunta e eu quero respondê-la a partir do texto de Miqueias, capítulo 3. Estou fazendo uma exposição na igreja do livro de Miqueias. Depois de Jonas, depois de Obadias, Jonas, nós temos Miqueias. E eu quero pensar com os irmãos acerca do livro de Miqueias. Quem é como o Senhor dos Exércitos? Quem é como o Senhor dos Exércitos? Capítulo 3 de Miqueias. A palavra do Senhor nos diz assim. Capítulo 3 de Miqueias. Disse eu: ouvi agora, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos? Que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão? Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes, esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouve agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda assim encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nem o mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Deus tenha misericórdia de nós, para que não aconteça desse jeito como aconteceu com o povo do norte e o povo do sul. Irmãos, eu sou conduzido a entender e sou levado a compreender que Miqueias quer nos conduzir ao entendimento de que Deus é o soberano Senhor. E nós somos conduzidos a entender isso, quem é como o Senhor dos Exércitos, entendendo a soberania dele. E um dos princípios da fé reformada, um dos pilares da igreja presbiteriana, é crer na soberania de Deus.
Muitos de nós somos tendenciosos a acreditar que a fé presbiteriana está alicerçada sobre a predestinação, sobre a eleição. Irmãos, nós estamos alicerçados sobre a soberania de Deus. Porque pela soberania de Deus, Ele conduz a igreja. Pela soberania de Deus, Ele conduz reinos. Pela soberania de Deus, Ele conduz a minha vida e a sua vida. E eu sou levada a entender assim, porque o capítulo 1, versículo 2 até o versículo 5, nos mostra que o Senhor é o Deus soberano sobre céus e terra, sobre povos e nações, porque Ele chama dos mais longínquos lugares as nações para, diante desse justo juiz, diante deste soberano Deus, se apresentar. Irmãos, quem é este que pode trazer diante da sua face todos, independente de que autoridade estamos falando? É Ele. Quem é como o Senhor dos Exércitos? Versículo 2 do capítulo 1. Ouve todos os povos. Prestai atenção, ó terra e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Então aqui nós temos o Senhor Deus chamando do mais longínquo lugar todas as nações para ver o seu justo juízo. E quem entra como testemunha aqui? O próprio Deus, porque Ele é soberano. A sua palavra não é parcial, Ele não está julgando com suborno, olhando e dando mais prioridade a tal lado e deixando o outro, mas Ele tem um justo juízo. E Ele vem aqui e chama todas as nações para julgar os de casa. Nós estamos falando de Israel, estamos falando de Judá. Duas nações, as nações já divididas. Nós já estamos aqui no reino dividido. Já estamos num período de 750 a 730, provavelmente. Estamos aqui com dois profetas grandes, Isaías e Miqueias, profetizando contra Judá e Israel. E eles são do mesmo período, anunciando antes do exílio, antes da queda de Israel para a Síria e antes da queda de Judá para a Babilônia. Ele profetiza e vem falar sobre a soberania de Deus, esse que vem julgar e condenar Israel, povo do norte, porque estavam amando o seu tempo, amando os seus privilégios, amando a iniquidade. E estava falando contra Judá. Judá também amando o seu tempo, amando a iniquidade. E meus irmãos, o 4, versículo 12, também nos leva a crer que Miqueias está falando sobre a soberania de Deus. 4, versículo 12. Peço ao nosso irmão Pedro que leia para nós esse texto. Esse é o soberano Deus. Nós não conseguimos sondar a totalidade dos seus planos, seus objetivos, e Ele conduz a si mesmo. Ele conserta, Ele corrige, Ele lidera, Ele vai mais fundo. E por isso nós entendemos que o primeiro capítulo está falando sobre esses dois lados. O que está acontecendo em Israel e o que está acontecendo em Judá. Mas entendemos também que esse Deus é soberano não só no meio do seu povo. Ele é Deus em todos os lugares. Ele é soberano sobre reis e poderosos da terra, sobre governos e impérios. Porque o capítulo 2 começa ele falando do mais íntimo, do sono maligno dos poderosos que vem contra as nações, que vem contra, que com mão poderosa, por receber de Deus o governo, receber de Deus a autoridade, não glorificam a Deus com o que recebeu, mas vai subjugar as nações, levar à opressão, vai roubar dos pobres.
E nós vemos isso no capítulo 2, versículo 1. Somente Deus conhece o mais íntimo do coração. E do coração daqueles poderosos. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Sabe quem é esse que conhece o mais íntimo? É aquele que maquina lá no quarto, lá na noite, e já durante a madrugada, porque esses que maquinam o mal não dormem. Esses que maquinam o mal procuram obter o seu lucro ainda no mais escuro, obscuro. E ele vai conduzir esse texto do capítulo 2, mostrando que esse soberano Deus está contra os governantes que maquinam o mal. E ele vai como rei. O versículo 13 diz que subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei, e aí você vê aí em caixa alta, o rei soberano, o Deus que virá, e como rei irá adiante deles, assim o Senhor à sua frente. Sai para guerrear. O próprio Senhor será aquele que investirá a guerra contra os malignos. Ele mesmo confrontará os reis, porque ele é soberano. Mas nós também vemos que ele é soberano sobre a igreja. Irmãos, creia que ele é o rei soberano. Ele é o pastor da igreja. E ele reina, e é ele que permanece, ele quem endireita, ele quem conduz a igreja dele. Irmãos, essas portas não fecham, porque é o Senhor que sustenta, porque ele é o soberano Senhor. Preste atenção que todo o versículo vai dizer sobre a liderança, todo o capítulo 3 agora, no texto que nós lemos no começo, ele está falando sobre aqueles que governam na igreja. Está falando sobre os cabeças de Jacó e vós, chefes da casa de Israel. Está falando sobre os governantes, sobre aqueles que reinam, que lideram o povo de Deus, que lideram o povo escolhido de Deus. E ele vai contra estes. Meu irmão, Wendel, lê para nós o versículo 2 do capítulo 3. Atente para esse versículo. Olha que situação que está os líderes de Israel e de Judá. Portanto, assim diz o Senhor: eis que protejo mal contra esta família, do que não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente. Capítulo 3, versículo 2 de Miqueias. Perdão. Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos. Nós estamos diante de líderes que estão agindo com tanta malignidade que eles aqui arrancam dos filhos de Israel, dos seus próprios patrícios, seus irmãos de pátria, dos seus aqueles que eles deveriam liderar com justiça, com equidade, com amor, com zelo. Nós estamos contemplando uma ação de injustiça dentro de casa. Irmãos, nós estamos vendo líderes roubando, tirando dos pobres, tirando daqueles que têm o mínimo, e é como se estivesse arrancando a pele para devorá-los, arrancando a carne dos seus ossos. Nós estamos com uma liderança aqui de tal impiedade, iniquidade incomparável. Mas se você olhar para a nossa geração, para o nosso tempo, nós não estamos vendo até uma liderança e vendo notícias e escutando atrocidades na liderança de muitas igrejas? Não escutamos às vezes as pessoas arrancando aquilo que é único dentro da própria casa, ou até a própria casa de alguém, como oferta ao Senhor, como colocar em prova o seu amor por Deus e oferecendo aquilo que tem e a única coisa que tem? Senhorinhas e senhores, tirando o seu aposento e entregando nos gasofiláceos para enriquecer as igrejas? Irmãos, isso aqui é uma condenação contra a liderança que arranca do povo para
e dizendo que está em nome do Senhor. Versículo 5, assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clama paz quando tem o que mastigar. Esses profetas e esse contexto de Miqueias e Isaías mostra que a liderança, ela sobejava, a liderança tinha tudo em suas mãos, tinha o melhor da comida, tinha o melhor dos banquetes e dos locais de morada, de residência, tinha a primazia em todos os lugares, só que eles faziam isso maltratando e subjugando o povo de Deus. Dentro de tudo isso, você deve estar pensando assim, você provavelmente está correndo a sua mente em várias circunstâncias dos nossos dias. Provavelmente a sua mente deve estar olhando e sendo conduzida a vários contextos, a vários anúncios que nós vemos no Facebook, no Instagram, na internet, ou que nós mesmos já presenciamos em algumas circunstâncias, de pessoas mentirosas que roubam, ou líderes mentirosos que fazem atrocidades com o rebanho do Senhor. E você deve olhar assim para a igreja e falar: será que o Senhor não vinga? Será que o Senhor não julga? Será que o Senhor não está diante disso e conduzindo e mostra o caminho e que traz juízo sobre estes homens? Irmãos, o primeiro juízo que Deus traz é a loucura da mentira. Irmãos, o conhecimento da verdade liberta os seus filhos do aprisco do oprimido e nos conduz ao aprisco do bom pastor. A verdade liberta, o conhecimento, a profundidade do nosso conhecimento como servos do Senhor nos leva a entender a verdade. Uma das coisas que o Senhor conduziu como justo juiz é que ele leva esses pecadores, esses líderes, a uma cegueira. Olha o versículo 7, versículos 6 e 7. Portanto, se vos fará a noite em visão, e tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Sabe o que está acontecendo aqui? O juízo de Deus, o soberano Deus, está vendo todas essas coisas. Ele sabe o que está acontecendo no meio do arraial do povo dele, no meio de Judá e Israel. Ele sabe o que acontece hoje no meio do seu povo. Ele conhece nosso coração. Ele sabe o que passa em nossa mente. Ele é soberano sobre céus e terra, sobre seres e todos os que estão aqui. Irmãos, ele vai obscurecer a mente e vai obscurecer, e aqueles que estão cegos, guiados por líderes cegos, cairão. E ele mostra o justo juízo dele, cegando as visões, colocando em trevas os adivinhadores, aqueles que dizem que há paz, mas não há paz, aqueles que seguem esses mentirosos estão cada dia mais cegos. Isso é uma condenação. Quando você olha para Romanos capítulo 1, você pode ver isso também. Quando você vai para Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32, você vê por 3 vezes o Senhor dizendo assim, se você quiser acompanhar, Romanos capítulo 1, versículo 24. Depois de mostrar que o homem, a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade. E como é que revela do céu contra a impiedade? Porque toda a natureza, todo o conhecimento geral mostra a glória de Deus. Mas o homem, mesmo olhando para tudo isso, não quer reconhecer Deus como o Senhor Todo-Poderoso, como o soberano Senhor. Mas ele quer adorar a criatura, quer adorar as coisas que ele tem feito com as próprias mãos. E o que Deus faz? Entregou tais homens, versículo 24. Irmãos, o justo juízo de Deus é entregar tais homens às suas imundícias, entregar tais homens às suas próprias cegueiras, e eles vão cometendo torpeza e mais torpeza, iniquidade e mais iniquidade, imundícia e mais imundícia, um pecado puxa o outro, e nas suas cegueiras eles estão achando que são
vitoriosos. Na sua cegueira estão achando que estão fazendo vantagem. Na sua cegueira eles acham que estão no caminho da verdade. Irmãos, o Senhor por 3 vezes vai dizer que Deus entregou. Versículo 26, os entregou Deus. E o versículo 28, Deus os entregou. O próprio Deus os entregou. Sabe o que o Senhor está fazendo lá em Miqueias? A mesma coisa definida por Paulo aqui em Romanos. Deus está entregando esses perversos às suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos do coração, para que eles acumulem mais ira para o dia vindouro. Irmãos, o Senhor está trazendo aqui condenação. Porém, entretanto, todavia, nosso Deus é soberano. Quem é como o Senhor dos Exércitos? Versículo 8. Peço que a igreja toda leia em uma só voz. Versículo 8 de Miqueias, capítulo 3. Agora vocês vão ter que voltar, né? Eita. Vamos lá para Miqueias, capítulo 3, versículo 8. Entendamos que o Espírito do Senhor é quem governa a igreja. Todos em uma só voz. 1, 2, 3. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Esse é o nosso Senhor soberano que está no meio da igreja com o teu Espírito, o Espírito do Senhor. Ele conhece os detalhes, os mínimos detalhes. Por isso nós podemos dizer, irmãos, que os líderes iníquos, pecadores, que aqueles que conduzem o rebanho do Senhor à mentira e à cegueira, eles definharão, e o Senhor trará sobre eles juízo no próprio tempo, no seu tempo. Muitos hoje em dia, eu quero dizer para você, que muitos se enganam, muitos líderes estão se enganando, achando que estão com a verdade, trazendo para eles a autoridade que não é deles. Não estão glorificando a Deus nas suas pregações, mas trazendo só palavras de homens e não da palavra do Senhor. Muitos deles estão procurando a glória para si mesmo, mas o Senhor vai levando estes, a sua própria mentira, a sua própria cobiça, que caem nos seus próprios delírios, nas suas próprias loucuras, e podem perceber, líderes iníquos, eles caem pelas suas próprias vontades. Quantos de nós já conhecemos pessoas que pregavam maravilhosamente bem? Quem é que não conhece agora o mais famoso, o pastor dos desigrejados, Caio Fábio? Os próprios delírios dele e a ausência da fé no Senhor Jesus e a fidelidade na suficiência das Escrituras levam estes à queda. Irmãos, a fé, a fidelidade a Deus conduz a esse pastoreio do Senhor. Por isso o versículo 12 do capítulo 2, preste atenção a esse texto. Todos juntos em uma só voz. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Poloei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto, farão um grande ruído por causa da multidão dos homens. Esse é o Senhor que ajunta as ovelhas de Israel. Mesmo tendo líderes corruptos, o Senhor é soberano e Ele vai preservar as suas ovelhas e Ele vai conduzir essas ovelhas de novo ao seu pasto, ao seu aprisco, porque Ele é o supremo pastor. Por isso que João, capítulo 10, nos mostra que o Senhor é aquele que é o pastor soberano. Irmãos, todos aqueles que pastoreiam ao rebanho do Senhor, todos aqueles que estão diante do Senhor, precisam atender à voz do supremo pastor, porque nós que fomos ordenados, irmãos.
Este ministério é o ministério consagrado pelo próprio Senhor. Nós somos instrumentos na mão do Redentor. Nós somos ovelhas e dos quais precisam anunciar esse pastor. Precisamos atender ao seu chamado, atender a sua voz e anunciar a voz da verdade, anunciar o único nome que é digno de todo louvor. Por isso, todo aquele que lidera a casa do Senhor precisa atender esse chamado glorioso, mas também exaltar aquele que chamou. Precisa conduzir o seu rebanho a este Espírito do Senhor, a este soberano que é o nosso Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos estar atentos, vigilantes. Por isso os nossos dias clamam, exigem de que eu e você, como ovelha do Senhor, estejamos atentos à voz desse Senhor pela sua palavra, para que ouçamos a pregação, para que analisemos aquilo que está sendo pregado e o pregador, para que ouçamos a voz da verdade e sejamos instruídos à fé verdadeira e alimentados pela boa palavra do Senhor. E eu quero dizer, como então nós preservaremos os nossos púlpitos de um bom pastor? Como então nós conduziremos a igreja e a igreja exigirá de que esses púlpitos preguem a verdade? Porque uma igreja verdadeira tem 3 princípios reformados: a pregação eficaz, verdadeira e unicamente das Escrituras, o fiel administração dos sacramentos e disciplina eclesiástica. 3 pilares que sustentam uma igreja verdadeira: pregação fiel das Escrituras, ministração fiel dos 2 sacramentos, batismo e santa ceia, e uma disciplina eclesiástica que é bem instruída, que é bem administrada. Irmãos, como nós faremos isso? Primeiramente, queridos irmãos, começa com vida de oração e devoção ao Senhor. Irmãos, esse púlpito aqui sempre fará exposição fiel, enquanto a igreja também se manter fiel à sua devoção, porque hoje nós somos sacerdócio universal do crente. Vivemos nesse tempo, onde cada um pode suplicar ao Senhor, cada um pode ouvir da palavra do Senhor. Mas lembre de uma coisa: o Senhor nunca falou que ia salvar e que a sua morte seria simplesmente para o indivíduo, mas para a sua igreja. Por que a igreja é ímpar, a unidade da igreja? Por que é importante a nossa união? Para que juntos nos fortalecemos e também vivamos dentro desse aprisco. Por isso que o Senhor vai trazer de novo essas ovelhas e vai colocar essas ovelhas dentro do seu aprisco e vai colocar líderes para que o conduza, como o Senhor chamou, líderes para conduzir a igreja do Senhor. O Senhor falou para Pedro sobre esta igreja, a igreja está fundamentada na pedra que é Cristo Jesus, pedra fundamental que é Cristo. Pedro iria liderá-la, Pedro iria conduzir, assim como os demais apóstolos, assim como João foi em Éfeso, conduziu as ovelhas do Senhor para o Senhor, sendo uma ovelha do Senhor. Irmãos, o primeiro passo cumpre aquilo que Hebreus capítulo 13, versículo 17 nos diz. O primeiro passo para que esse púlpito seja um lugar onde que a palavra do Senhor seja pregada verdadeiramente, começa com uma vida de oração pelos seus líderes, pelo pregador, pela vida dele. Por isso, Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Irmãos, quando nós estamos obedecendo à voz dos nossos líderes, sendo submissos e prestando atenção, porque eles velam por vossa alma, então nós fazemos isso com amor e zelo, porque entendemos que eles estão velando por nossas almas. Aqui velam, no versículo 17, é a união de 2 palavras em grego.
E eu gosto muito dessa palavra velam, porque isso nos traz responsabilidades como líderes do Senhor. Assim como cada um de vocês velam por nós que pastoreamos e que precisamos ser íntegros, precisamos ser zelosos, e somos conduzidos a isso pelo fortalecimento das orações dos irmãos. Nós também precisamos velar. Porque essa palavra aqui, velam, tem um princípio de sono e pesca. É a união dos dois. Sono e pesca. Hipnos, sono, e agra, pesca. O que quer dizer isso? Como é que pode unir sono e pesca? Quem aqui gosta de pescar? Quem aqui que é bom pescador? O Heitor? O Heitor pega lambari. Irmãos, você já viu algum pescador? Pescador gosta de pescar que horário? À noite. E ele não só pesca à noite. Ele não pode dormir. Ele tem que ficar olhando no movimento. Pescador raiz, né? Não é aqueles que vão e colocam lá um sapão lá e deixa encher de peixe lá, não. Pescador raiz, que joga e fica lá vigiando. Você pode ver que eles passam a noite toda ali, ó, velando. E esse termo que nós estamos vendo aqui, velam por vossa alma. Irmãos, o primeiro passo para que esse púlpito seja carregado da verdade do Senhor é que precisamos encharcar o nosso pregador, o nosso ministro das nossas orações. Ele precisa também entender que ele precisa velar com as orações dele sobre o rebanho do Senhor. Por quê? Porque nós atendemos a um chamado do Supremo Pastor. João capítulo 10. Supremo Pastor. Ele é o pastor soberano. Nós atendemos o seu chamado, nós estamos aí diante dele. Irmãos, eu quero chamar a outro ponto que ajuda no ministério pastoral e que eu e você precisamos atender. O outro ponto é o seguinte: irmãos, estejam confrontando o seu pastor com amor. Pastor, eu não entendi o seu sermão hoje. Me ajuda a entender. Me explica mais. Eu tenho mais sede da verdade, da palavra do Senhor. Manda, hoje está fácil o WhatsApp. Pastor, como é que foi a pregação do senhor domingo? Como é que foi que o senhor chegou naquele ponto? Ore para que o pastor também tenha humildade. Humildade de reconhecer as suas fabilidades, as suas fraquezas. Porque, irmãos, completo e supremo pastor é só o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos falíveis, somos imperfeitos e precisamos também aprender. Porque, meus irmãos, eu fui ao seminário e eu saí de lá achando que eu tenho que voltar para outro seminário. Porque a palavra de Deus é rica. Ela é profunda, ela é eterna e ela está falando de um Deus eterno e soberano. Miqueias, quem é como o Senhor dos exércitos? Que conhece os governantes e o mais íntimo dele. Conhece os pastores e o mais íntimo deles. E o seu Espírito está no meio da igreja. Irmãos, nós, pastores, precisamos entender, precisamos das suas orações e precisamos que cada um de vocês converse conosco, nos pastoreie. Para quê? Para que tenhamos um bom convívio, um bom pastoreio, porque isso não aproveita a vós outros se for ao contrário. Porque que aproveito que vai ter a igreja se não amar o seu pastor e se o pastor não amar a igreja e zelar por ela na vida espiritual e na vida devocional e na vida cotidiana? Que aproveito vai ter? Vai ser só maquiando, vai ser só como Israel e Judá, maquiando uma igreja verdadeira. E no mais profundo é uma igreja falsa, que acabou indo para o exílio, acabou sendo destruída. Sabe por que essas portas não fecham? Porque o Senhor tem propósito na sua igreja. Porque o Senhor tem propósito na vida de cada um aqui. Porque o Senhor tem sustentado, e Ele tem sustentado esta igreja e cada um de nós. Irmãos, o Senhor, mesmo por várias dificuldades que nós passamos, mesmo por vários momentos que nós vimos nossos irmãos saindo por aquela porta, e nós falamos assim, e agora? Ficamos só nós? Será que essa igreja agora fecha? E o Senhor vai lá e sustenta, anima, fortalece e traz de novo o vigor e o brilho, porque o seu Espírito está sobre a sua igreja, e é Ele o Supremo Pastor, Ele que cuida de nós, e Ele que nos traz aqueles para nos liderar e conduzir no caminho do Supremo Pastor Jesus Cristo. Irmãos,
Tome conta do seu pastor, para que ele tenha uma auto-reflexão, para que ele consiga ser humilde e entender que quem é o supremo pastor dessa igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo. E eles têm que ser o primeiro a ser servo. Irmãos, quanto mais conhecemos ao Senhor, mais servo nós devemos ser. Mais humildes nós devemos nos colocar, porque Ele é soberano, Ele é excelso. Por isso, fale com o seu pastor, converse com ele, examine o seu coração também, dialogue com ele, ore por ele, conjunto. Pastor, quero orar com o Senhor. Venha cá, presbítero, quero orar com você. Venha cá, presbítero, conversando com o pastor, para que nós façamos o melhor. Por muitas vezes, a nossa arrogância leva a agir de modo contrário àquilo que Deus quer. Nós falamos que deveríamos ficar calados. E por muitas vezes passamos assim anos e anos fazendo isso. E a igreja nunca chega para ele, ou então chega no tempo da eleição e fala assim, eu não gosto desse pastor. Porque ele fala quando ele deveria ficar calado. Mas ninguém nunca chega para ele e fala assim, pastor, deixa eu conversar com você. Vem cá. Meu irmão, se importa demais com os outros. Nós temos pastores e temos irmãos e temos líderes de igreja que se importam demais com o que os outros pensam, mas se importam de menos com o que a palavra de Deus pensa. E você percebe isso quando ele vai como marionete, vivendo assim, ele não consegue atender a todos e ele fica para lá e para cá como um vento, como folha ao vento. E não tem firmeza na palavra de Deus. Irmãos, analise os seus líderes. Examine o tanto que ele ama as Escrituras. Líderes fracos geram uma igreja fraca. Eu costumo falar que a família fraca gera igrejas fracas, né? Mas aqui eu estou colocando líderes. Líderes fracos também governam igrejas e elas ficam fracas na fé. Ficam fracas no conhecimento bíblico. Na fé é o Espírito Santo que aumenta, revigora. Por isso nós queremos que Deus é soberano. Mas no conhecimento, por muitas vezes nós temos líderes fracos, que não buscam viver segundo a fé e a sua subscrição, que nós estávamos conversando ali atrás, né? A subscrição à palavra de Deus, aquilo que eles se formaram e confessaram diante do povo da igreja para confessar e conduzir. Irmãos, ensine, fale, conduza, ame os seus líderes. E irmãos, nós precisamos reconhecer, cada um de nós, e principalmente nós líderes, que nós necessitamos da pregação que nós pregamos. Por muitas vezes, nós queremos lançar goela abaixo o nosso sermão sobre vocês. Lançamos um peso, um fardo legalista da palavra de Deus. Faça isso. Cumpra aqui. Faça isso. Mas esquecemos que primeiramente essa palavra é para nós. E aqui eu coloco tanto lá como aqui. Vocês precisam da palavra de Deus verdadeira, como nós precisamos também dela. Para que cada coração aqui seja convertido ao Senhor, Supremo Pastor, e seja conduzido ao caminho aplanado, ao caminho da glória do Senhor, a honra e a glória dele. Irmãos, Miqueias quer conduzir cada coração, cada um daquela nação, assim como quer conduzir cada um de nós essa mensagem viva e eficaz, de que o Senhor é soberano, está sobre a sua igreja, conhece o seu povo e o seu Espírito é quem pastoreia. Ele é o supremo pastor desta igreja. Por isso, atente para a sua voz. Orem e intercedam um pelos outros e principalmente pelos seus líderes. Porque nos é proveitoso, irmãos. Como é bom conhecer um pastor que ama o Supremo e que ama as ovelhas. Como é bom ser pastoreado por aquele que ama a verdade e a palavra dele, que é soberana. Deus abençoe, que Deus continue guiando esta igreja para que ela seja bênção neste meio, neste lugar, como aquele que exala a boa palavra da verdade e que mostra esse mundo à luz do caminho, que é Cristo Jesus. Deus abençoe.